Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, na carta de Paulo aos Colossenses. Nós temos exposto esta carta. Estamos chegando ao final do terceiro capítulo. Teremos a exposição de hoje que irá do verso 12 do capítulo 3 até o verso 17. E na semana que vem nós terminaremos o capítulo 3 e entraremos um pouco no capítulo 4. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 12. Nós faremos a leitura na ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Colossenses 3, a partir do 12, diz assim a palavra de Deus: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, irmãos. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos ilumine e fale conosco nessa noite. Ó Deus bendito, nós te louvamos pela tua palavra escrita. Te louvamos porque tu nos regenerastes e fizestes, ó Deus, com que nós enxergássemos a verdade da tua palavra. Mas ainda assim, o resquício do pecado e a dureza do nosso coração impede, Senhor, que ao sermos confrontados nós nos humilhemos diante do Senhor. Ó Deus, nós rogamos que o teu Espírito vença a dureza do nosso coração. Vença a nossa sonolência, a nossa apatia, a nossa mornidão. E transforme-nos, Senhor, para que andemos fielmente diante do Senhor. Para que nos vistamos de Cristo Jesus. Opera, Senhor, no teu povo que aqui se reúne, e em todos aqueles que professam o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós rogamos, Senhor, que o Senhor fale conosco nessa noite, confrontando, nos fortalecendo, nos dando-nos crescimento, Senhor, para a glória do teu nome. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Certa vez, irmãos, o Senhor Jesus contou uma parábola sobre um rei que celebraria um banquete para o seu filho. O rei enviou seus servos para convidarem as pessoas para o banquete dos seus filhos. Os primeiros convidados do rei não aceitaram o convite. Eles preferiram, na verdade, fazer outras coisas do que participar das bodas, da festa de casamento do filho do rei. Então, o rei, irado, manda que os seus servos saiam e busquem outras pessoas, gente de todo tipo, para que formassem os convidados da festa do seu filho. Então aquelas pessoas que eram desconhecidos vieram à festa do filho do rei e estavam ali nas bodas. Quando o rei chega, ele nota que entre aqueles convidados havia um homem que não estava trajado com as vestes nupciais. Você não se apresentaria diante de um rei e na festa promovida por um rei com qualquer vestimenta. Os estudiosos pensam que, muito provavelmente,
era subentendido, quando Jesus contou essa parábola, que o próprio rei havia fornecido as vestimentas para que os convidados estivessem vestidos a caráter. Mas o rei então fica bastante indignado, porque havia na festa um homem sem as vestes nupciais. E ele manda que aquele homem seja lançado fora, num lugar onde há choro e ranger de dente. Irmãos, os convidados que não aceitaram o convite eram certamente os religiosos judeus. Os outros convidados que aceitaram eram os gentios. Mas note que o rei não tolerou aquele que não estava vestido a caráter. O rei não tolerou aquele que não estava no meio do seu povo de maneira apropriada. O fato de terem sido convidados pelo rei não significa que eles poderiam estar lá de qualquer jeito, de forma alguma. É exatamente isso que Paulo está escrevendo aos Colossenses. Os Colossenses, como nós, eram gentios, viveram uma vida longe de Deus, sem Cristo, sujos, mortos em seus pecados, mas eles foram graciosamente transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eles foram agora inseridos na realidade da nova criatura, do novo homem. Eles abandonaram a vida do velho homem Adão e agora vivem em Cristo Jesus. Os cristãos e todos aqueles que foram realmente regenerados, irmãos, embora ainda vivam neste mundo quebrado e ainda sejam pecadores, eles estão sempre diante do rei e o rei sempre exige que eles estejam vestidos com as vestes de Cristo. Sempre, sempre. Porque como vimos na semana passada, na porção exposta, nós já nos despimos do velho homem com as suas roupas e nos vestimos do novo homem, que é Cristo Jesus. A nossa antiga natureza não domina mais a realidade em que nós vivemos. Nós fomos vestidos de Cristo Jesus. Então, à luz dessa verdade, o apóstolo Paulo orienta os crentes de Colossos, irmãos, e não só os crentes de Colossos, mas os crentes de todas as épocas, a se vestirem de Cristo. Isso indica que eles devem se parecer com o Senhor Jesus Cristo. A vida do cristão deve ser adornada, governada e orientada pela centralidade de Cristo. Deve ser adornada, governada e orientada pela centralidade de Cristo. Os cristãos devem ser adornados pela beleza de Cristo, governados pela paz de Cristo e orientados pela palavra de Cristo. Essas são as três verdades que o apóstolo Paulo apresenta para que nós sejamos, irmãos, eticamente bem vestidos diante do Rei. A primeira delas, a qual Paulo menciona nos versos de 12 a 14, é que nós sejamos adornados pela beleza de Cristo. Acompanhem comigo a exposição da palavra, fique com a Bíblia aberta, nós veremos cada uma das partes principais dos versos que foram lidos. Perceba que no verso 12 o apóstolo Paulo começa dando uma ordem explícita: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. A ordem, irmãos, é que os cristãos se vistam de determinado modo. E eles devem fazer isso porque, de acordo com o apóstolo Paulo, eles são eleitos de Deus, santos e amados. Essas três características são características que no Antigo Testamento eram aplicadas exclusivamente a Israel. Isso indica que Paulo enxerga os colossenses como uma continuidade do povo de Deus da antiga aliança. Os crentes de Colossos e os crentes dos nossos dias são o Israel do Novo Testamento, são a continuidade de Israel. Não se trata, irmãos, de uma substituição, se trata de uma continuidade entre o povo de Deus, que era marcado pela sua etnia, mas agora é marcado pela sua pluralidade étnica. Mas embora não haja mais etnias que caracterizem o cristianismo, há adjetivos: eleitos de Deus, santos e amados. Não pense que aqui
neste verso, os santos significa para vocês uma obrigação. Pelo contrário, irmãos, nós somos escolhidos por Deus, santificados por Deus e amados por Deus. É isso que Paulo quer lembrar aos Colossenses. Mas se isso realmente aconteceu conosco, então nós devemos nos vestir das virtudes de Cristo Jesus. É isso que Paulo quer dizer quando ele ordena que os colossenses e os seus leitores subsequentes se revistam, tomem a vestimenta. Ele está dizendo que nós devemos andar como Cristo andou, devemos imitar as virtudes do nosso Salvador. Como sabemos que se tratam das virtudes de Cristo, irmãos? Paulo lista 5 virtudes aqui, que contrapõem-se àquilo que foi apresentado nos versículos anteriores de pontos negativos. Paulo, em 2 ocasiões, na porção anterior exposta, vai falar de 5 vícios. Ele fala de 5 vícios lá no começo, no capítulo 5, e depois no final ele também fala de 5 vícios. Agora Paulo vai apresentar 5 virtudes. E sabemos que é de Cristo porque em todo o Novo Testamento é demonstrado que essas virtudes pertencem ao Senhor Jesus Cristo. A primeira virtude citada pelo apóstolo é ternos afetos de misericórdia. Ternos afetos de misericórdia significa uma profunda compaixão interna. Por ternos afetos aqui, é exatamente as entranhas. É isso que o texto quer dizer. Então, mostra que devemos ter uma compaixão interna. Isso indica, irmãos, que devemos não apenas ter uma observação racional, mas nós devemos sentir as misérias do outro. É isso que acontecia com Jesus. Lembre-se, por exemplo, que Jesus chora sobre Jerusalém por causa da obstinação dela. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matou os profetas. Quantas vezes eu tentei reunir você debaixo das minhas asas, e ele chora. Isso é compaixão, irmãos. Lembre-se que Jesus chora na morte de Lázaro. Ele sabia que ia ressuscitar, mas ele chora a miséria do pecado na esfera humana. Esse tipo de virtude não pertence aos egoístas, aqueles que só choram pelas suas próprias dores. Assim como Cristo, nós somos chamados a compartilhar das dores dos outros. E não é só compartilhar racionalmente, é sentir. É possível santificar afetos, irmãos. É o que Paulo está ordenando que seja feito. Que os nossos afetos, a nossa compaixão seja santificada. A segunda coisa mencionada pelo apóstolo Paulo é bondade. Bondade é um atributo que diz respeito àquele que se torna capaz de responder o mal com o bem. Tem muita gente que diz que é bom, mas faça mal para ela. Pisa no calo dela, para você ver. Mas o Senhor não. Mesmo quando nós lhe fazemos o mal, Ele é bondoso e compassivo. Não entenda, irmãos, bondade como fraqueza. Não é. E não são apenas os cristãos que perceberam que bondade não é fraqueza. Mesmo o poeta ímpio Renato Russo cantou: compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem. Mas parece que alguns poetas ímpios têm mais afinidade pela escritura do que alguns cristãos. Bondade não é ser bobo. Bondade é ter coragem de fato. O Senhor Jesus era corajoso. Os maus, irmãos, são covardes. Por isso eles respondem o mal com o mal. Bondade não é sinal de tolice. E não pense que responder o mal é sinal de esperteza. Pelo contrário, é sinal de fraqueza e tolice. O Senhor sempre foi bom. E mesmo quando lhe faziam o mal, Ele respondia com bondade. É a Ele que você deve imitar se quer ser bom. Em seguida, Paulo menciona a humildade, que também é exemplificada de maneira única no nosso Senhor. Nosso Senhor, que é Deus acima de todos, amém, diz o apóstolo Paulo. Entretanto, escrevendo em outro lugar, o apóstolo Paulo diz que mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo a forma de servo.
ele se humilhou, se tornou homem e foi servo. Isso é humildade. Humildade não é simplicidade, tá, irmãos? Às vezes, algumas pessoas notam uma pessoa pobre e diz que essa é uma pessoa humilde. Não é verdade. Há pobres arrogantes e orgulhosos. Humildade é, como o Senhor, ser de fato alguém, mas não agir como se fosse melhor do que outros. No nosso caso, irmãos, a gente deveria ser escravo da humildade, porque a gente realmente não é melhor do que ninguém, mas ele era. Então, se você quer ser humilde, olhe para o teu Salvador e lembre-se quem você realmente é, porque para ser humilde basta ser realista. Paulo também menciona a mansidão. Mansidão é a qualidade de não ficar impressionado pelo sentimento de importância própria. Isso que é mansidão. O manso é alguém que não se considera indispensável. Você já viu aquela pessoa que acha que sem ela as coisas não vão funcionar? Sem ela não vai dar certo. Ela pensa que é essencialmente necessária. É claro que isso é muito próximo do orgulhoso e que não é humilde. Mas o manso é alguém que não pensa muito sobre o seu próprio valor em comparação com os outros. Esse é o manso. Por não pensar muito em si mesmo em comparação com os outros, quando o manso é repreendido, ele se humilha. Mas aquele que pensa muito em si mesmo em comparação com os outros, quando repreendido é ofendido, ele se sente ofendido. Ele fica acuado. E o Senhor era manso. Embora ele nunca precisou ser repreendido, quando atacado, ele não respondia com injúria. Ele era realmente manso. Essas virtudes, irmãos, devem ser imitadas. Nós devemos olhar para o Salvador e imitar a beleza dele. É o que Paulo está dizendo. É claro que nenhum de nós poderá apresentar em perfeição as virtudes aqui listadas pelo apóstolo Paulo. O problema é que alguns acham que podem. Na teoria não, eles até falam, nós não somos perfeitos, mas eles têm uma sensação em si mesmo que são pessoas cheias de compaixão, de bondade, humildade, mansidão e longanimidade. A longanimidade, citada aqui também pelo apóstolo Paulo, é ter paciência, ter o ânimo longo. É a pessoa que tolera os pequenos erros e corrige com paciência os erros mais graves, tolerando mesmo a reincidência e não desistindo de cuidar das pessoas que reincidem em pecados e erros, mesmo quando esses pecados são cometidos contra elas. Alguns de nós acham que são assim, que são bons o suficiente. Talvez a gente não use todas essas palavras aqui. A gente não se afirme ser uma pessoa cheia de compaixão explicitamente. Mas a gente pega um ou outro atributo e virtude aqui e diz assim, não, eu sou uma boa pessoa, sou uma pessoa humilde, eu tenho paciência, eu tenho misericórdia dos outros. Outro dia eu falava com um irmão aqui da nossa igreja, ele me permitiu contar a história. E ele me contou que no trabalho dele, um colega de trabalho que tem o mesmo salário, que ganha a mesma coisa, gastou dinheiro jogando em jogos da internet, coisas do tipo. E aí o pessoal do trabalho se mobilizou e falou, vamos ajudar. Chegaram para esse irmão e disseram, irmão, por que ele está passando necessidade se ele ganha a mesma coisa que a gente? Ah, porque ele jogou, não sei o quê. Ah, então eu não vou dar não. O irmão foi justo. Irmãos, vocês já perceberam que nós somos habilidosos em dar respostas justas para o pecado dos outros, mas a gente exerce e exige misericórdia quando os pecados são nossos? Compaixão é tratar com misericórdia aqueles que erram. Não é curioso que o apóstolo Paulo não mencionou o atributo de justiça de Jesus? Não é porque Jesus não é justo. Não é.
Não é porque Jesus é mais esses 5 atributos aqui do que justo, porque nós sabemos que ele é justo. Por que será que o apóstolo Paulo não mencionou, irmãos? Eu penso que é exatamente por isso. Nós realmente somos hábeis em tratar as situações com justiça. Mas isso mostra o quão difícil é para nós tratar com graça e com misericórdia e com compaixão. É fácil exercer compaixão com quem merece, mas compaixão é compaixão porque é exercida exatamente para quem não merece. É isso que é compaixão. Nós temos que ter compaixão dos que erram e dos que não merecem. Não foi o Senhor Jesus que disse que nós devemos perdoar 70 vezes 7? É isso que o texto está exigindo. E não é uma bondade, irmãos, e uma compaixão que são elas superficiais, mas elas brotam do coração. Você entende que a ordem de Paulo é mais profunda do que modular e moldar o seu comportamento como cristão? Paulo quer que você sinta essas coisas. É por isso que ele começa com ternos afetos de misericórdia. Precisa ser interno, precisa brotar do coração. Como é possível fazer isso? Olhando para o seu Salvador, amando o seu Salvador, apreciando quem ele é, o que ele fez e buscando imitá-lo. Vai chegar uma hora que o Espírito vai plantar essas coisas no seu coração. Obviamente você não será imperfeito, não será perfeito, será imperfeito, mas ainda assim é possível você tomar essas vestimentas, porque o rei já concedeu a você, para que você não ande com a sua roupa suja. Em consonância com isso, o apóstolo Paulo diz como essas virtudes podem ser demonstradas na vida da igreja. Olha o que ele diz no verso 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoais a vós. Irmãos, isso indica que no ambiente da igreja, nós devemos ser tolerantes. Sabe de uma coisa? Na igreja você vai encontrar gente difícil. Você vai encontrar gente difícil. São pecadores e alguns são mais difíceis do que outros. Mas a gente não é autorizado a fazer uma seleção baseada nos nossos gostos pessoais. A Escritura não autoriza. A Escritura manda, suportem. É fácil suportar quem você ama e quem você gosta. Difícil é suportar quem você não tem tanta afeição. Mas a Escritura não te dá a liberdade de você selecionar quem você vai suportar. Paulo não está dizendo, suportem esse ou aquele lá não precisa. Ele diz, suportem-vos uns aos outros. Ele não explica. Isso é geral para a igreja. Isso também é verdade sobre o perdão no ambiente da igreja. Pense, irmãos, que o apóstolo Paulo não escreveu sobre a necessidade de haver perdão mútuo porque a gente é santinho. Ele escreveu porque a gente vai pecar um contra o outro. E que tipo de pecado o apóstolo Paulo diz que deve ser perdoado aqui? Ele não fala. Nós não temos autoridade também para ficar classificando o tipo de pecado que deve ou não ser perdoado. A base do perdão não é a maneira como eu elenco aquilo que é mais grave para mim. A base do perdão é aquilo que Cristo fez. O cristão não tem uma opção de perdoar. Se ele é alguém adornado com as virtudes de Cristo, ele vai suportar as pessoas difíceis e vai perdoar aqueles que são seus ofensores. Às vezes se entende muito pouco sobre disciplina eclesiástica. Disciplina não é ausência de perdão, tá, irmãos? Disciplina na igreja não é ausência de perdão. A disciplina pode chegar até a excomunhão, isto é, excluir alguém da comunhão. Mas essa exclusão não tem a pretensão de ignorar, maltratar a pessoa. Pelo contrário, tem a intenção de levar o pecador ao arrependimento e ao perdão. Por isso, a pessoa disciplinada não é alguém que é abandonada. Embora ela seja afastada da comunhão,
ela deve ser acompanhada e cuidada para que ela aprenda a obedecer a palavra de Deus. Perdão não significa tolerância sem restrição. Significa tolerância para cuidado. Isto é perdão. E para esse tipo de perdão bíblico, nós não temos restrição nem quantidade. Nós devemos perdoar todos os pecados que cometerem contra nós, quantas vezes forem cometidos. Por quê? Porque não é assim que o Senhor faz conosco? Ou você comete um pecado e nunca mais volta a cometê-lo? Você sabe que os pecados que você comete quase sempre são os mesmos. E mesmo assim, Ele te suporta e te perdoa. Então Ele está dizendo, faço o mesmo. Mas Rafa, pastor, isso é difícil de fazer. É claro, a gente precisa da virtude suprema, que é a que o apóstolo Paulo menciona no versículo 14. Preste atenção. Lembrem-se que no verso 12, Paulo começou a falar da vestimenta. Ele estava falando da gente tomar vestimenta. Agora, no verso 14, ele diz assim, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Quando Paulo diz acima de tudo isso, é como se ele estivesse dizendo, a parte mais importante dessa veste é você colocar o amor. Sem o amor, você ainda vai estar mal vestido. Você precisa colocar o amor. É isso que Paulo quer dizer com o vínculo da perfeição. Sem o amor, nenhuma daquelas virtudes terá eficácia. Ou você não poderá cumprir nenhuma dessas virtudes. Entenda bem, meus irmãos, o cristão que não ama não é um cristão. Não é. De maneira nenhuma. Porque o amor é a virtude suprema do nosso Redentor. O cristão que não ama não é um cristão. Mas o cristão que ama é por Deus capacitado a obter as demais virtudes de Cristo. É verdade que o nosso amor é falho e fraco, mas o amor é o vínculo da perfeição. E se nós não amarmos a Cristo e a nós mesmos, no sentido de amar a nossa igreja, o nosso povo, uns aos outros, então nós não somos cristãos. E não poderemos ter as demais virtudes do Senhor Jesus Cristo. Essa foi a primeira ordem, irmãos, sejam adornados pela beleza de Cristo. A segunda ordem apresentada por Paulo, agora no verso 15, é sejam governados pela paz de Cristo. Veja o que Paulo diz no verso 15. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo e sede agradecidos. A paz de Cristo seja o árbitro, quer dizer que a paz deve dominar, ela deve governar a nossa vida. Essa paz deve ser buscada e estabelecida. Mas preste atenção, Paulo não está falando da paz externa, ele está falando da paz aonde? Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração. Isso implica, irmãos, um estado interno da alma ou do coração, que nos leva a tomar decisões que preferem a paz à guerra. Em outras palavras, preferem a paz do que a guerra. Mas paz também é um assunto difícil de entender hoje. As pessoas confundem paz com ausência de repreensão. Então eu quero falar um pouquinho sobre o que é realmente paz. Eu penso que muito do que a gente chama de paz hoje, irmãos, é na verdade falta de coragem. Quando Paulo está dizendo que a paz deve reger, deve dominar o nosso coração, ele não está desestimulando-nos a confrontar uns aos outros ou a combater os erros e as falsas doutrinas. Se ele estivesse falando isso, ele seria um hipócrita, porque Paulo nunca deixou de fazer isso. Inclusive em Colossenses ele já fez isso em outros momentos. Se você está acompanhando a série desde o começo, você percebeu isso. O quanto ele acusa os falsos mestres.
Preste atenção na importância do apelo que Paulo faz para o coração. O que Paulo está dizendo é que o cristão não deve ser alguém que vive cheio de conflitos internos, ressentimentos, indignação contra outros. E como que eu faço então para não ter ressentimento, para não ter indignação contra o outro, para não alimentar isso no meu coração? Você já percebeu que a pessoa que mais tem ressentimentos é a pessoa que menos vai tratar dos pecados que outros fizeram contra elas e que ela fez contra os outros? Paz não é, irmãos, jogar para debaixo do tapete os erros que outros cometeram contra você. Paz, na verdade, é você tratar os erros e promover a reconciliação, apelando sempre para o evangelho da paz, o evangelho de Jesus Cristo. Isso é paz. Paz não é ignorar a guerra. Paz é transformar a guerra em paz. É isso que é paz. Então, não pense que paz é assim, tem um irmão ali para ser exortado, então eu vou ficar em paz. Não, isso é falsa paz. E ela não promove a unidade. Só a verdadeira paz promove. Mas eu também sei que tem aquelas pessoas que adoram uma encrenca. Confrontar pecados e corrigir erros não é a mesma coisa do que sair por aí arrumando briga, inclusive na internet. A paz que deve arbitrar, irmãos, deve governar o nosso coração, não é aquele tipo de paz que é expresso naquela máxima bem conhecida dos brasileiros, que é falsa humildade, que diz, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair. Isso não é paz. Eu não gosto de briga, eu não entro, mas se eu entrar... Não, eu acho que a paz de Cristo, promovida pelo Evangelho, alteraria essa frase para o seguinte, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para promover a paz e reconciliar pecadores, apresentando a eles o Evangelho da paz. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que alguns de nós preferem ignorar os pecados dos outros, ficar ressentidos, do que promover a paz. Porque você não promove paz sem lutar pela reconciliação. Entende? Então, olha só. O irmão reclama de outro para você. O que você tem que fazer? Você tem que confrontar o irmão que reclamou de outro e levar e orientá-lo a ir tratar com o irmão de quem ele reclamou. Você não vai ouvir e contar para outro. Não. Você vai promover a paz. Mas eu não quero me envolver. Então você não quer o Evangelho. Porque o Evangelho é promotor de reconciliação, irmãos. Pastor, mas pode dar alguma coisa errada. Sempre pode. Está na sua mão? Você é super sábio? Deus disse que é para fazer como? Para a gente promover a paz. Então a gente vai fazer. Paz não é jogar a história para baixo do tapete. Paz não é ignorar erros e pecados, é buscar viver centrado no Evangelho, corrigindo desavenças e promovendo a reconciliação. A banda Resgate, que é uma banda que eu gosto bastante, canta uma frase em uma música que chama O Nome da Paz. E a estrofe diz assim, de que adianta estar vestido de branco e ter no rosto um sorriso amarelo, se a paz não é um estado de espírito, se por dentro há uma grande e interminável guerra. Paz não é estar vestido de branco, irmãos. Paz é promover reconciliação, é acabar com as guerras. Não é jogar para debaixo do tapete que um irmão não gosta do outro, que um irmão falou mal do outro, ou que o irmão te ofendeu. Se você se sentiu ofendido, confronte o irmão. Irmão, me senti ofendido por causa disso, disso, disso. Talvez você esteja errado, talvez ele esteja errado, mas você não vai saber se você não confrontar. Mas se não der certo, aí você vai chamar um mediador. Esse é o caminho. O caminho não é jogar pecados e erros para debaixo do tapete. Essa é a paz que cria a unidade, irmãos. Paulo diz que nós somos chamados para a paz em um só corpo. A falsa paz não promove a unidade, ela alimenta a facção.
É isso que eu estou dizendo para vocês. Se alguém reclama de um irmão para você e você não faz nada, o que acontece? Você está alimentando a facção. Você está vendo a facção crescer e não está promovendo a paz. Isso é a falsa paz, que dá a sensação de não envolvimento para você. Mas a paz verdadeira é aquela que dá trabalho. É aquela que promove a reconciliação. Aquela que promove a unidade. É por isso que Paulo termina dizendo: sejamos gratos, porque o nosso Deus proporciona esse tipo de paz que reconcilia para nós. A primeira ordem, irmãos, que nós aprendemos sobre estar eticamente bem vestidos é: sejam adornados pela beleza de Cristo. A segunda ordem que nós aprendemos é: sejam governados pela paz de Cristo. Resta ainda uma terceira ordem, que é: sejam orientados pela palavra de Cristo. É isso que Paulo fala nos versos 16 e 17. Paulo escreve no verso 16, acompanha aí, a primeira frase do verso: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Essa palavra aqui, irmãos, habitar, dá a ideia de orientar ou de viver. É como se a palavra fosse uma bússola para nós. É mais ou menos isso que Paulo quer dizer. A palavra de Cristo, então, se refere aqui tanto à palavra que é dita por ele, isto é, o ensino de Cristo, como a palavra que é sobre ele. Então, preste atenção. Em outras palavras, quando Paulo está falando da palavra de Cristo aqui, ele está falando que a nossa vida deve ser orientada pelo que Cristo ensinou, por quem ele é e pelo que ele fez. Esse conteúdo, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo e o ensino de Cristo devem então ser a bússola orientadora da nossa vida em 3 ambientes distintos apresentados aqui pelo apóstolo Paulo. O primeiro desses ambientes é as nossas relações pessoais. Olha o que Paulo diz aí na segunda parte do verso 16, depois da primeira. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Note o que Paulo está pressupondo. Todos os crentes devem viver oferecendo uns aos outros instrução e confrontação. Essa palavra aqui traduzida por aconselhar, ela tem o sentido de exortar, de advertir. E a ordem de Paulo é para que isso aconteça de forma orientada pela palavra de Deus. Especialmente quando se trata da leitura que nós fazemos do Evangelho, irmãos. Isso significa que a gente não pode aconselhar uma pessoa a qualquer coisa que contraria a Escritura. Nós não podemos. Então, quando você não tem uma resposta que está à luz da palavra de Cristo, o que você faz? Você se cala. Mas você precisa buscar orientação na Escritura para dar conselhos coerentes. Do mesmo modo, ninguém pode repreender outra pessoa com base num gosto particular e não pela Escritura. Então, você não pode dizer que um irmão não pode fazer determinada coisa se a Escritura não proíbe. A nossa vida precisa ser completamente orientada pela palavra de Deus, tanto positivamente quanto negativamente. O que eu quero dizer? Naquilo que a gente não pode fazer e naquilo que a gente deve fazer. A nossa instrução mútua e exortação mútua deve ser originada da Escritura. Precisa estar fundamentada, embasada na palavra de Deus. E não em outra coisa. Então, vejam bem, Paulo não está dizendo que aconselhamento e instrução é algo que só ele e os ministros ordenados e oficiais fazem. Não, Paulo está dizendo que isso é o ambiente da igreja. A igreja faz isso. Então, a igreja deve ter a palavra de Deus ricamente, é o que ele diz, para instruir e aconselhar mutuamente uns aos outros. A igreja precisa ter isso. Tá, irmãos? Não é o pastor que precisa ter, a igreja precisa ter essa capacidade. O segundo ambiente mencionado por Paulo é o culto. A palavra de Cristo deve orientar a nossa vida no que diz respeito ao culto também. Olha o que ele diz: louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração.
perceba que as relações pessoais orientadas pela palavra vêm antes do culto. Por quê? Porque se o membro da igreja, irmãos, não vive à luz da palavra, o culto também não vai ser. O culto é o reflexo da nossa teologia, especialmente quando a nossa teologia não é só teórica, mas ela é prática também. Então, veja bem, primeiro, se a gente quer adorar no culto bem, a gente precisa viver pela palavra nas nossas relações pessoais, orientados pela palavra. Então, quando você vê o irmão fazendo uma coisa errada, você diz assim, eu não vou falar nada disso aí para ele, não. Isso está errado porque a palavra de Deus não está habitando ricamente em você. E isso vai reverberar onde? No culto. A sua covardia não adora a Deus. Por isso que Paulo primeiro diz, vocês precisam tratar uns aos outros mediante o ensino da palavra de Cristo. E aí, em segundo, louvando a Deus e cantando cânticos, salmos e hinos. É o que ele diz, tá? Por salmos, hinos e cânticos espirituais, os teólogos divergem. O que será que essa tríplice forma de cântico aqui significam? É difícil dizer, irmãos, que salmo não significa salmo. Então, praticamente todos os comentaristas e autores vão dizer, realmente, salmos é salmos. Outros vão dar significados diferentes para essas outras duas palavras, hinos e cânticos espirituais. Eu não tenho como entrar nos pormenores dessa discussão. Na verdade, esses três termos aqui, salmos, hinos e cânticos espirituais, podem, na verdade, ser uma subdivisão do próprio saltério, dos 150 salmos. Isso pode ser real. Seja como for, o que o apóstolo Paulo quer deixar claro é que nós, como igreja e os colossenses no tempo deles, não poderiam deixar de cantar aquilo que Cristo ensinou, quem ele era e o que ele fez. Mas os salmos falavam acerca dele? Sim, o próprio Jesus disse que nos salmos era dito acerca da sua obra e de quem ele era. Note o que Paulo está ensinando aqui, irmãos. Paulo está ensinando que o culto deve ser cristocêntrico, isso é, centrado em Cristo. Se ele é centrado na palavra de Cristo, e a palavra de Cristo aponta tanto para a palavra dita por Cristo, quanto para a palavra sobre Cristo, então, os cânticos e o saltério testificam sobre quem é Jesus, o que ele fez e o que ele ensinou. Então, note, o culto é orientado pela palavra de Deus, e se é orientado pela palavra de Deus, ele é centrado em Cristo. Um culto que não está centrado em Cristo, não é orientado pela palavra de Deus. E um culto orientado pela palavra de Deus é um culto centrado em Cristo. É exatamente por isso que nós nos esforçamos no culto reformado, presbiteriano, aqui em Artur Nogueira, para ler a Bíblia, para cantar a Bíblia, para orar a Bíblia. Hoje mesmo nós cantamos o Salmo 63, que é o Salmo literalmente. O nosso desejo é obedecer a palavra de Deus e ter Cristo no centro, porque tendo Cristo no centro, nós temos uma evidência de que o culto está sendo orientado pela palavra de Deus. Um culto no qual Cristo não está no centro, não é um culto saudável e talvez não seja um culto cristão. O terceiro ambiente é mais genérico. Paulo fala dele no verso 17. Veja o que ele diz, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Agora Paulo está dizendo o seguinte, tudo quanto nós fizermos deve ser feito para a adoração, para a glória de Deus. É isso que deve acontecer. E como que a gente pode fazer isso? Fazendo tudo aquilo que a gente faz por palavras, pensamentos e obras, no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em nome do Senhor é uma expressão muito usada no Antigo Testamento, muito usada. E Paulo, que era um leitor do Antigo Testamento, sabe disso. Mas quando lá no Antigo Testamento se referia a em nome do Senhor, ele estava se referindo a em nome de Yahvé, que é o Deus triuno. Em outras palavras, quando o apóstolo Paulo usa a mesma expressão e acresce Senhor Jesus, isso quer dizer que na mentalidade de Paulo, Jesus é o Senhor do Antigo Testamento. Cristo é
Deus na mentalidade de Paulo. Paulo não usaria essa expressão tão exclusiva de Yahvé no Antigo Testamento se ele não pensasse isso acerca de Jesus. Ele não cometeria esse acidente, irmãos. A mentalidade do apóstolo Paulo é uma mentalidade trinitária. Nós devemos fazer em nome do Senhor Jesus, dando graça ao Pai. Embora ele não mencione aqui o Espírito Santo, nós sabemos que em muitas outras partes da Escritura, nós somos ensinados que nós só poderemos fazer tudo de acordo com a palavra de Cristo pela atuação do Espírito, que é quem nos capacita a assim fazer. Logo, fica evidente que o pensamento de Paulo é trinitário. Mas o que será que significa fazer todas as coisas no nome de Jesus? Será que significa fazer, falar e pensar em alguma coisa e acrescentar em nome de Jesus? Como a gente faz na oração? Obviamente não se trata disso, irmãos. Fazer todas as coisas em nome de Jesus significa agir sempre em concordância com a natureza e o caráter do Senhor. Entende como você precisa estar com a roupa certa para glorificar a Deus? Isso é ter uma vida centrada na palavra de Cristo. O cristão centrado em Cristo é alguém que age, pensa e orienta os seus irmãos à luz das verdades da palavra e também cultua segundo a palavra de Cristo. Ele vive segundo a palavra de Cristo. Nós vimos, irmãos, que o cristão é alguém que deve ser adornado com a beleza de Cristo, governado pela paz de Cristo e orientado pela palavra de Cristo. O cristão que imita o Senhor Jesus Cristo e busca as suas virtudes, prioriza a paz, não abdicando da verdade, mas promovendo a reconciliação, é orientado pela palavra de Cristo em tudo aquilo que faz, é um cristão que está sendo renovado no novo homem, que é o Senhor Jesus Cristo. O cristão sabe que essa capacidade de se vestir das virtudes de Cristo, da paz de Cristo e da palavra de Cristo é uma capacidade que vem do Espírito, mas ele sabe que o Senhor já garantiu isso para ele. Lembra do rei das bodas? Ele já nos deu as vestes. Não queira entrar nas bodas do cordeiro com a sua própria roupa. Use as do seu filho. Ele já te ofereceu isso. Então sabe o que você precisa fazer? Você precisa jogar o seu comportamento passado fora e buscar ser transformado de dentro para fora em Cristo. Você deve abdicar das confusões e conflitos do seu coração ressentido e ser governado pela paz de Cristo. Você deve abandonar a sua própria sabedoria e confiar na orientação da palavra de Cristo. Eu sei, meus irmãos, que o percurso para obter tudo isso não é um negócio fácil. Eu sei que é difícil. Mas nós temos um Senhor que nos garante que a gente pode. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa parar de olhar para a beleza nossa, que não existe, e começar a olhar para a beleza do Senhor, que é majestosa. Pare de olhar para as suas capacidades e olhe para as capacidades de Cristo. A pergunta é, ele pode fazer isso na sua vida? Pode. E aqui está dizendo que ele vai fazer pela ação do seu Espírito. Sabe de uma coisa, irmãos? O nosso pior problema não é que a gente é incapaz. É que a gente não ama. Esse é o nosso pior problema. Nós não imitamos o Salvador porque nós não o amamos o bastante. Geralmente a gente imita quem a gente ama. Eu me lembro que lá, antes dos anos 2000, o Ronaldo Fenômeno ainda fazia sucesso. E na Copa, ele deixou aquele cabelinho estranho lá assim. E o que dava de criança imitando aquilo, irmãos? E era feio. Agora, contemple as belezas do teu Salvador. Olhe para as belezas dele. Comece a amá-lo mais. E eu duvido que você não lutará mais para ser parecido com ele. O nosso problema não é incapacidade. O nosso problema é falta de amor. O nosso problema não é que a gente não tem a roupa boa, porque o rei já nos concedeu a roupa boa. O nosso problema é que a gente às vezes gosta de ficar com a roupa suja. Então, meu irmão,
jogue a sua roupa suja fora e se vista a caráter. Se vista de maneira apropriada para estar na presença do rei. Porque você não precisa esperar que as bodas cheguem para estar na presença dele. Todo cristão já tem uma comunhão com ele. E Deus sempre quer nos ver com as roupas do seu filho. Vamos orar. Ó Senhor, nós rogamos a tua bênção. Que o teu Espírito Santo nos encha, nos avive, nos transforme, para que sejamos imitadores do Senhor Jesus Cristo. Para que sejamos, ó Senhor, adornados com a beleza do nosso Redentor. Para que sejamos governados pela paz do nosso Redentor. Para que sejamos, Senhor, orientados pela palavra do nosso Redentor. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos bem vestidos para participar das tuas bodas e para estar diante do Senhor. Ajuda-nos a permanecermos bem vestidos para a glória do teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.